E eu quero deixar essa palavra aqui com você, Hebreus 10, 35 a 38. Eu quero deixar uma palavra sobre esperança, porque é sobre o vídeo de ontem que a gente falou aqui do Premier. E sobre o que eu quero falar do Meninas, quero falar na palavra. Deus é Deus de esperança, Deus é Deus de restauração, de redenção. Esse texto diz aqui em Hebreus 10, na palavra: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, eu quero falar de esperança nesse texto. O texto fala de confiança, de perseverança, mas nós vemos esperança e fé nesse texto. Nós não devemos recuar. Parece um chavão, mas esperança, queridos, não é assim. Eu anotei aqui, não é uma falsa ilusão. Eu não quero estar aqui com uma palavra de coaching, nada contra o coaching que é necessário, a mentoria. Eu também não quero trazer aqui uma palavra motivacional, tá bom? Mas eu quero trazer uma palavra de Deus, de fé, amor, perseverança e esperança. Esse texto começa assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Eu quero ficar um pouco no texto aqui, ou totalmente no texto. A confiança, ela glorifica a Deus quando você decide, não é algo emocional, mas você decide confiar. Você decide confiar em alguém. Eu me lembro uma vez, meu filho Davi, ele estudava na Irlanda, e eu tinha que fazer um pagamento de uns livros, e eu não consegui fazer a transferência. Por alguma razão o banco nepalês devolveu o dinheiro, e o pastor lá que estava cuidando do meu filho, falou assim para mim: Silvio, não preocupa, eu pago e depois você me paga, eu confio em você. E quando ele falou aquilo, eu me senti honrado. Puxa vida, como que pode alguém confiar em mim? Mas ele confiou, e claro que eu paguei. Se fosse talvez 30, 40 anos atrás, eu não pagaria, mas eu paguei, graças a Deus, que eu mudei, eu me converti, eu tive um encontro com Deus. E então, queridos, quando você confia, você honra a pessoa que você está confiando. E quando você decide, o texto fala: não abandoneis a vossa confiança. Você já é abençoado quando você decide confiar. Mas aí ele fala alguns outros elementos necessários. Ele fala assim: porque precisamos de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, irmão, nós precisamos perseverar. E você não persevera sem esperança. Você não caminha sem esperança. Você persevera porque você tem esperança que as coisas ali na frente vão mudar e vão melhorar. Se você não tiver esperança, você não vive. Porque você desanima. Você pensa assim: não vai dar certo, vai tudo acabar aqui. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que confiar e nós temos que continuar caminhando. Eu gosto muito de pregar no texto de Filipenses 3, Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo sabia que ele tinha sido machucado, ele estava marcado, ele estava arrebentado muitas vezes, mas ele sabia de uma coisa: voando, caminhando, correndo ou até se arrastando, ele tinha que prosseguir, porque ele tinha um alvo. Quando nós temos um alvo, esse alvo nos anima a prosseguir. Eu lembro quando nós chegamos no Nepal, a gente tinha um sonho de acolher meninas, de ter a sala cheia de meninas restauradas, mas nós não tínhamos. Mas nós tínhamos aquela esperança: um dia nós vamos ter a sala cheia. E hoje, pela graça de Deus, já passaram conosco, a gente chuta o número, 1000 meninas que foram restauradas, meninos restaurados. Hoje nós temos enfermeiras na Inglaterra, várias. Temos outras meninas enfermeiras no Nepal. Tem aqui que aparece no vídeo estudando medicina, a Asta. Temos menina formada em medicina. Temos outras que estavam na rua, na sarjeta, na prostituição. Hoje são mulheres de bem, casadas com seus filhos. Irmãos, mas o que nos levou a caminhar foi confiar em Deus e ter esperança e perseverar. Muitas vezes nós somos convidados a desistir. Convidados pelo inimigo, convidados por nós mesmos, convidados pela circunstância. Então, irmãos, nesse tempo, eu percebo, hoje,
é muito fácil desistir. Nós somos convidados a desistir a cada dia. Você é convidado a desistir. Eu tenho certeza que vocês se vão batizar hoje, vocês foram convidados. Uma voz pode ter falado para vocês, batiza, vai começar um tempo novo. Mas eu tenho certeza que pode ter vindo outras vozes tentando falar assim, não, desiste, não é agora, você não está pronto, ou você... Não, queridos, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. E eu lembro que começa lá atrás, esse texto fala da volta dele. Fala assim, porque o que há de vir virá e não tardará. Então, irmão, sabe o que me anima a levantar de manhã, estar aqui? Amanhã eu vou pegar um voo 11h50 da manhã para Doha, no Catar, e de lá nós vamos voar para o Nepal. Sabe o que me anima a prosseguir, apesar das dificuldades? Estamos aqui hoje, ainda vivendo luto. 2 semanas e pouco atrás, nós enterramos nosso pai lá em Mato Grosso. Viemos para o Brasil com o nosso pai doente, e chegamos 7 horas depois, ele faleceu. E eu pensei, meu Deus, que dificuldade para prosseguir. Mas nós prosseguimos, e Paulo prosseguia. E esse texto fala de perseverar na caminhada, porque eu olho para uma cidade me esperando. Eu olho para um lugar que Paulo estava olhando. E se as coisas acabassem aqui, se tudo acabasse nessa dimensão que nós estamos, eu poderia desanimar e desistir. Fala assim, não vai valer a pena. Mas eu sei que tem um lugar me esperando. E o grande alvo na minha vida, apesar das dificuldades, você viu o vídeo, as meninas, eu sou menina dos olhos de Deus, mas quantas lutas, a gente não mostra as lutas, não mostra as derrotas, não mostra os momentos difíceis, não mostra os momentos sem dinheiro, porque é um vídeo promocional, nós temos que mostrar que deu certo e deu graças a Deus. Mas, irmãos, para chegar nesse lugar, nós tivemos, pela graça, e não foi mérito meu e da Rose e de ninguém, pelo mérito de Deus nos incentivando, nós tivemos que prosseguir, nós tivemos que ter esperança. E eu olhava e falo assim, eu acordo todo dia e eu avisto aquela cidade me esperando. Eu não posso desistir agora, eu tenho que prosseguir no ânimo, no luto, na alegria, dançando, chorando, cantando, mas eu prossigo, porque eu preciso perseverar, e para perseverar eu preciso ter esperança. Então, irmãos, nesse tempo dos dias de hoje, nós desistimos muito fácil. Nós entregamos os pontos. Pessoas param com a dor. Sei lá o que acontece. Uma dor, uma frustração, uma traição, uma decepção consigo mesmo, com os outros. Nós paramos. E Paulo fala assim, eu tenho que prosseguir. Eu tenho um alvo. E eu tenho um alvo. Eu quero estar naquela mesa um dia. Eu quero estar naquela mesa com o Cordeiro. Eu olho para aquele dia. Eu preciso do óleo para estar naquele dia. E eu falo, Senhor, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, com meus defeitos. Estava tremendo de medo de subir aqui nesse púlpito e pegar esse microfone. A minha humanidade muitas vezes tenta me segurar na cadeira. Ou me segurar escondido. O lugar que eu mais gosto de estar no Nepal é lá na chácara. Você olhando os Himalaias. Mas hoje o Senhor me colocou aqui. Então eu tenho que dizer essa palavra para você. Eu tenho que prosseguir. Irmãos, não termina aqui. Aqui em Hebreus fala assim, precisamos de confiança, perseverança, para que depois de haver desfeita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E todos nós temos promessa. Quem não tem promessa? Eu tinha promessa. Vai para o Nepal, você vai ver minha glória, você vai ter muitas crianças, muitas meninas restauradas. E eu cria nessa promessa, eu tinha esperança que ela seria verdadeira, que essa voz que falava aqui dentro era verdade, e que um dia ela se cumpriria. Então vamos. E hoje, pela graça de Deus, ela tem se cumprido. Mas eu tive que ter esperança, eu tive que perseverar. Então, queridos, nós temos promessa. Esse texto fala da promessa da volta dele, Gerson. Fala assim, o que há de vir virá, aquele que há de vir virá. Agora presta atenção na jurisprudência divina. É uma palavra do direito. Se aplica para a volta dele, confiança, perseverança, esperança, fé, se aplica para você esperar ele, logo se aplicam para todas as promessas que nós temos. Todas as promessas de bênção aqui, promessas de bênção lá. Eu sei que nós buscamos bênção aqui, nada errado. Eu busco bênçãos aqui. Mas eu olho aquela casa e aquela mesa lá. E tem hora, irmãos, que a gente vai receber aqui e vai receber lá. Eu só tenho medo do texto que está
onde eu anotei aqui, um texto que diz assim: esses já receberam aqui. Então às vezes eu vejo pessoas sofrendo aqui na terra, e eu sei que é bom não sofrer na terra, mas eu sei que mesmo o sofrimento aqui na terra, eu sei que o mais importante é estar bem lá, é estar naquela mesa. Tem gente que vai receber aqui e lá, não é verdade? A Rose falou ontem de um menino que estava muito doente, muito mal, desenganado, e de repente foi curado. E ele foi curado, mas ele parece que não ficou tão, não é que não ficou feliz, parece que ele não ficou tão grato de ser curado daquela doença que seria incurável. Aí a Rose ainda pensou assim: esse recebeu aqui, só aqui. Então não vale a pena, é bom receber aqui, é bom receber lá, mas eu prefiro receber lá, e se possível receber aqui. Então, irmãos, nós temos que prosseguir, nós temos que caminhar, o que há de vir virá. Lembra de Abraão? Abraão, 25 anos, esperou um filho, era uma promessa, o filho que seria o filho da promessa. 25 anos, irmãos, e nada, ele foi envelhecendo, a esposa estava velha, e ele perdeu a esperança. Um dia, lá em Gênesis 15, ele estava dentro da tenda, a tenda ofuscou ele olhar as estrelas, e o Senhor falou: sai da tenda, Abraão, sai da tenda e conta as estrelas. E ele olhou, e Deus falou: você consegue contar? Ele falou: não consigo. Ele falou: assim vai ser a tua descendência. Queridos, às vezes nós ficamos dentro da tenda, e a tenda não nos permite ver as estrelas e confiar nas promessas, e o anjo de Deus tem que tirar a gente da tenda e falar: vai para fora. A tenda pode ser o medo, pode ser a circunstância, pode ser os desfavores, os momentos difíceis, pode ser a minha tenda, a tua tenda. Irmãos, eu tive tantas tendas no Nepal, momentos de enfermidade, momento de doença, momento que eu pensei assim: vai acabar tudo, e o Espírito Santo falava: sai da tenda, conta as estrelas, você vai vencer aqui, você vai ser reconhecido aqui, você vai ser honrado nesse lugar. E eu falava: Senhor, mas eu estou assustado aqui. E ele falava: sai da tenda. E eu estou falando para você nessa manhã: se tem uma tenda te ofuscando, sai dela, para contar as estrelas. Tem promessa sobre a tua vida. Deus não se esqueceu. Irmãos, Deus cuida das pequenas promessas. Noé trabalhou 120 anos construindo uma arca, e não choveu, não chovia. E de repente ele termina. O que você faria se alguém te obedecesse 120 anos? Você não daria chuva imediatamente? Não, Noé termina a arca e demora 7 dias para chover. Eu falo: Deus, ele fez a tua vontade, por que não choveu? Por que não caiu a primeira gota d'água na hora que Noé entrou na arca? Não, irmãos, muitas vezes você cumpriu a vontade de Deus, você fez, mas parece que a promessa está demorando a se cumprir. Mas vai chover, vai chegar o momento, porque tem promessa. Noé tinha promessa. José, eu quero usar personagens bíblicos aqui. José, irmãos, ele tinha promessa que ele ia governar, que ele ia dominar sobre os irmãos, que ele ia alimentar pessoas. Ele tinha sonhos e promessas, mas não aconteceu. Começa a trajetória de José, sabe com o que, queridos? Com uma cisterna onde ele foi jogado dentro, e ele ficou ali 3 dias naquela cisterna. Você já imaginou o que ele pensou? Aí de repente alguém tira ele da cisterna, e ele sai, ele fala: não, agora eu vou começar a viver minha promessa. Não, queridos, ele foi vendido como escravo. Aí ele chega lá, começa a ser gerente da casa de Potifar, e ele pensa: não, agora está começando a se desenhar. Aí dali ele vai para a cadeia, injustamente. Irmãos, a impressão que eu tenho na história de José é que está tudo indo na direção contrária, mas não, tudo estava no propósito de Deus, inclusive a cisterna. Então, irmãos, tem hora que você chega e pensa assim: eu estou no fundo do poço, acabou a chance, eu não tenho como sair desse lugar. Eu quero dizer que o fundo do poço pode ser o começo do cumprimento da promessa. Porque o fundo do poço, irmãos, é onde a gente está humilhado, vazio, onde você não tem mais recurso humano para fazer nada. Eu prego muito sobre Pedro bebendo água lá, o pessoal vai: Pedro afundou. Eu falo: Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas, e ele estava ali nas mãos de Jesus. Estar com água no pescoço pode ser um bom momento de humilhação, de quebrantamento, onde que a gente está vazio. Os maiores momentos da minha vida começaram comigo com água no pescoço ou dentro da cisterna. A cisterna pode ser um bom lugar, eu não gosto dela, mas eu sei que cada momento que eu vivi um momento de luto, um momento de derrota, um momento de humilhação, um momento assim que era o começo do cumprimento da promessa.
Por isso que eu tinha que perseverar. Então, se você estiver no fundo do poço, eu costumava falar isso do meu time. Eu falava, meu time vive no fundo do poço. Hoje nem posso falar porque ganhou tanta coisa. E não vou falar meu time. Não vou profanar o púlpito falando meu time. Mas aí eu pensei, o fundo do poço começa para José o cumprimento da promessa. Se você tem promessa, se você está vivendo um momento assim contrário à promessa, pode ser um momento que Deus está te esvaziando completamente e entendendo que a promessa vai ser cumprida por Ele. Mas você precisa perseverar, confiar e progredir em fé. Você não pode retroceder. Irmãos, eu sou um menino que quando eu era criança, entregava jornal lá no Paraná. E eu tinha dia que eu queria jogar bola. Criança quer jogar bola, gente. Graças a Deus hoje tem lei contra o trabalho infantil, mas na época não tinha. Meu pai me colocou para entregar jornal 9 anos. E eu não entendia que ali era o começo da minha promessa. E eu entregava jornal, falava, estou no Japão, estou na Alemanha, entregando, brincando nas ruas. Era o começo da promessa. Esses flashes que eu tinha, era Deus me levando pelas nações. E hoje, pela graça de Deus, eu ando pelo mundo. Não tenho recurso, não tenho nada, mas eu recebo convite da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos. Eu falo, gente, quem sou eu? Mas aquele menino da bicicleta era o começo da promessa. E Deus não esquece as promessas. E Ele cumpriu sobre José, Ele cumpriu sobre Moisés, Ele cumpriu sobre Noé, Ele cumpriu sobre Abraão e Ele vai cumprir sobre você e eu. E Ele cuida das pequenas promessas. Ele fala, o que há de vir, virá. E não tardará. No texto, voltando para o texto. Irmãos, falando de mim aqui, eu lembro que eu estudei no Seminário Batista em Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu passava numa feira e via frango assado. E eu ficava fascinado pelos frangos, querendo comer. Mas o dinheiro que eu tinha era tão pouco, não dava para comprar frango. Aquele frango assado. E eu tinha vontade de comer e orar. Falar, Deus, eu quero frango, eu quero comer esses frangos. Mas não consegui. Um dia eu ganhei R$5, era o preço do frango. Mas eu tive que pagar outra coisa e não consegui comer o frango. E eu esqueci do frango. Me tornei pastor em Minas. E um dia perguntei para os irmãos da igreja, o que você faz? O Silvano, que hoje é meu cunhado, falou assim, eu trabalho na Fiat, mas eu tenho uma máquina de assar frango no final de semana. Falei, legal. Aí falei com outro irmão, Fio, o que você faz? Ele falou, tem uma lojinha de doce e asso frango no final de semana. Legal. A Alda tinha um restaurante na frente da igreja. Eu falei, Alda, o que você faz? Ela falou, aquele restaurante na frente da igreja é meu e eu asso frango no final de semana. Eu não relacionei nada. Mas num sábado, depois que eu estava um mês em Minas, tocaram a campainha do nosso apartamento e era o Silvano. Alguém do Silvano mandou um frango. O Silvano mandou um frango. Eu falei, legal, vou almoçar um frango. Veio o Fio, 10 minutos depois, mandou um segundo frango. E depois tocou a campainha. Eu falei, Alda, Rosa, eu já sei quem é. É um menino da Alda. E quando abriu a porta, era o menininho da Alda falando assim, tio, a minha mãe mandou um frango para você. E eu coloquei os frangos na mesa e eu falei, Senhor, que mistério é esse? Que tanto frango nesse domingo? O Espírito Santo falou comigo, lembra que você pediu frango lá em Dourados? Você esqueceu a promessa, você engavetou, falei que você ia comer, come filho, agora chegou a hora. Irmãos, Deus não se esquece as grandes promessas de Abraão. Deus não esquece as grandes promessas de José, as grandes promessas de Noé, de Daniel. Mas Ele não esquece a tua promessa. Aquilo que está queimando no teu coração, Ele não se esquece. E Ele quer te abençoar. Pode ser que ela chegue amanhã, depois da manhã, semana que vem. Pode ser que mas você precisa perseverar, você não pode desistir. Ele fala a confiança, perseverança, e você precisa ter esperança. Eu quero encerrar trazendo para mim, porque você fala de Abraão, você fala, Abraão, tio. Eu falo tio porque os meninos me chamam de pastor, chamam de tio. Você está falando de Abraão, tio, era Abraão, era Daniel. Aqui você está falando com a Ângela, você está falando com a Jane, você está falando com a Elisa, você está falando com meninas, com meninos humanos, fracos, vazios eventualmente. Aí eu quero terminar falando a minha filha Asha. A palavra Asha significa esperança. Um dia a gente estava indo para a China, para a fronteira, o pessoal gostava de ir lá no Nepal, para entrar na fronteira Tibete e China, que é Tibete, a China dominou o Tibete, e eles gostavam de pôr um pé na ponte do lado Tibete e o outro no Nepal, tinha uma linha vermelha no meio da ponte. E a gente fazia isso, eu detestava ir naquela viagem, mas cada irmão que ajudava ia, quero ir lá na fronteira, eu ia. E um dia nós fomos e uma pastora falou assim para minha esposa, olha, tem um bebê
de 20 e poucos dias que nasceu, e a mãe faleceu no parto. E a Rose falou: Silvio, Deus falou que ia me trazer um bebê no meu portão. Eu falei: Rose, aqui não é o teu portão, aqui é o portão da China. A Rose falou: nossa filhinha, Deus falou que ia me dar uma menina e eu vou colocar o nome de Asha, esperança. E eu falei assim: Rose, nós estamos longe. Como que vai ser? Você viu ela de roupa verde ali. E Deus falou no meu coração. Primeira noite que ela chegou, irmãos, o bebê entrou no nosso quarto e chorou aquela noite. A Rose se preocupou de eu estar incomodado, mas o choro dela, o Espírito Santo falou: é tua filha. E eu amei ela intensamente. E aí, irmãos, ela começou a crescer. E a gente entrou com o melhor advogado. Eu não lembro quantas vezes nós perdemos o processo, Rose. Você lembra quantas vezes? Eu acho que eu contei até 12 vezes. E a única coisa que eu tinha era esse texto, essa palavra. Faz uns vários anos que eu não prego. Aliás, preguei esses dias, né? Eu preguei muito esse texto. O pastor Elias e a Márcia estão aqui, sabem que eu já preguei esse texto. Deus me deu uma palavra: filho, você fez a minha vontade, era acolher o bebê. Então quando você faz a minha vontade, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a promessa era que a Asha seria minha filha. Então eu, como Noé, como Abraão, como José, guardadas as proporções dos nomes, eu fiz a vontade de Deus. Aí ele falou: agora você precisa confiança, perseverança, fé e esperança. Só fica com isso. E eu vi a Asha crescendo. E a Asha não deixava nenhum pastor lá em casa orar. Chegava a gente para orar, eu falava: pastor, ora pela refeição. A Ashinha falava: não, eu vou orar, papai. E ela falava: Jesus, dá meu papelzinho. Ela perguntava por que as outras crianças, os outros obreiros brasileiros iam para o aeroporto e voavam ou chegavam. Ela falava: papai, por que eu não posso ir no avião? Eu falei: porque você não tem o papel, você não tem a adoção para me fazer um passaporte para você e você ir para o Brasil. E ela olhava fotos do Brasil. Ela falava: onde que é isso aqui, papai? Eu falava: é a praia, lá no Brasil, esse é o clube de água quente. Aqui a gente falava as cidades. Ela olhava e ela viajava, irmãos. Ela pegou uma malinha e ela andava de um quarto para o outro. Ela falava: fui para a América, tá nevando, eu fiz boneco de neve. Fui para o Brasil, tá calor, papai. Tava calor, eu tava na praia. Irmãos, ela me ensinou sobre esperança. Jesus falava: olha para ela. Ela é uma criança com fé, com esperança. E ela orava. Teve dia que ela orou, falou: Jesus, obrigado pelo meu papelzinho. E eu levantei da mesa e fui chorar lá fora. Sabe por quê? O advogado tinha me ligado pouco tempo antes, falando: vocês perderam de novo. O advogado falou para nós assim. Falou para uma menina nossa, falou: nem avisa o Silvia Rose mais quando o processo é à tarde e é perdido, a corte rejeita o documento, eu nem aviso porque eles vão chorar a noite inteira. O Silvio me falou que chora a noite inteira e a gente chorava a noite inteira. E ele falou: não vou falar com eles. E a gente chorava. Irmãos, e a Asha brincava de avião, sentava no sofá, falava: eu estou no avião. O pessoal que ia para o Nepal já levava a água do avião, a manteiga do avião, e ela brincava de avião. Ela falava: estou voando para o Brasil. Irmãos, e nós lutamos essa luta quase 6 anos. Mas o que eu tinha era essa palavra: o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá. Se aplica para a volta de Jesus, mas se aplica para todas as promessas, desde que eu tenha esperança, fé, perseverança, confiança. E eu falava: Senhor, eu vou caminhar nessa palavra, não apenas nas coisas desse mundo, mas que eu vou ver o Cordeiro um dia naquela mesa. Eu confio nisso, eu luto por isso, eu quero manter essa posição. Então eu preciso prosseguir com esperança. Irmãos, quase 6 anos, até que no dia 25 de agosto de 2011, depois de quase 6 anos de agonia, o telefone tocou, um outro telefone, era uma secretária, uma menina que trabalha conosco, falou assim: desliga o telefone que o advogado está tentando falar com vocês. À noite, nós assustamos. Aí a Rose ligou para o advogado, ele falou: tem uma boa notícia, aconteceu um milagre. O governo nepalês concedeu a adoção da sua filha. O que há de vir virá. O que há de vir virá. E aí, irmãos, um tempo depois, a embaixada brasileira em Nova Delhi, hoje é no Nepal, negou o visto dela. Eu falei: Deus, negaram o visto dela, eu tenho promessa. Ele falou: Silvio, eu vou te mostrar algo novo, vem para o texto, Hebreus 10. O que há de vir virá. E depois de um mês, o Itamaraty avaliou o processo e viu que era lícito, que ela era nossa filha.
ela é nepalesa, adotada por brasileiros, logo ela é brasileira. E a Asha voou no QR-352 para Doha, sentou no lugar. E depois ela pegou o que hoje é o QR 773, se eu não me engano. Você acha que eu esqueci o número do voo? E ela voou 13 horas. E o piloto falou assim: senhores passageiros, aqui é o capitão que vos fala. Depois de algumas horas ele falou isso: apertem vossos cintos, porque estamos começando o procedimento de descida na cidade de São Paulo, Brasil. Eu pus ela na janela, falei: filha, tá vendo aquilo lá embaixo? Sabe o que é aquilo? Ela falou: Brasil, né, papai? Eu falei: não, é a promessa de Deus se cumprindo. O que há de vir virá. Eu quero deixar essa palavra para você que é humano, que sofre. E eu quero orar com você. E que o Espírito Santo, os anjos de Deus, desengavetem as promessas que Ele tem sobre você. E que você saia daqui com um manto de fé do Espírito Santo, um manto de confiança, um manto de perseverança e um manto de esperança. Pai, eu oro agora, deixei a Tua palavra em Hebreus 10, 35, 38. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá. Mas precisamos de confiança, perseverança e não recuar em fé. Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui sem esperança. Talvez um laudo médico desfavorável. Talvez um momento financeiro desfavorável. Talvez um momento familiar desfavorável. Eu não sei. Mas eu quero orar um manto de esperança, de alegria. Óleo de alegria ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu deixo essa palavra de Hebreus 10. Os exemplos de Abraão, Noé, José. Mas o meu exemplo de um humano comum, Silvio, Rose, Asha. Que haja uma unção de esperança sobre o teu povo nessa manhã. Não de motivação, não de coaching. Mas Espírito Santo, que essa palavra queime em cada coração. E que eles saiam daqui com esperança em Ti, olhando para Ti e prosseguindo na caminhada, em nome de Jesus.